Em nosso estudo de hoje é a lição 38 do livro Rumo Certo, Verdade e Amor. Efetivamente, todos nos dirigimos para a verdade suprema, que é a luz viva. Mas até lá, de quantas lições carecemos para nos desvencilharmos da sombra? E, a fim de aprendermos o caminho certo para as realidades eternas, só o amor pode tutelar-nos com segurança. Todos somos na Terra os espíritos encarnados e os desencarnados que ainda nos vinculamos a ela. Uma família só a caminho da imortalidade. Entretanto, na longa excursão evolutiva, quantos de nós teremos tido necessidade ou ainda estaremos necessitados de apoio? Esse acreditou que o afeto exigia violência para confirmar-se e caiu na criminalidade, mutilando-se ao pretender mutilar. Aquele se admitiu suficientemente forte para oprimir os destinos alheios e estirou-se nos excessos do poder, destrambelhando o cérebro e gastando tempo vasto em moléstia e restauração. O outro assumiu débito enorme, escravizando-se a situações complexas das quais despenderá laborioso esforço para sair. Outro ainda se iludiu com relação a repouso e alegria, sem bases na responsabilidade, perdeu temporariamente a faculdade de discernir, transviando-se em labirintos de cegueira espiritual. Realmente devem todos esses nossos irmãos ser reajustados e curados, a fim de prosseguirem jornada acima. Entretanto, para isso, não bastaria sacudi-los com afirmativas condenatórias acerca das ruínas e lutas em que se encontram. Urge administrar-lhes cuidado, assistência, remédio e compreensão. Assemelhamos-nos de modo geral no planeta terrestre até agora a alunos no educandário ou doentes do sanatório. Sem que nos entendamos e nos auxiliemos mutuamente, ser-nos talvez impossível adquirir reajuste e esclarecimento. Com toda certeza, brilharão mundos na imensidão cósmica, nos quais as criaturas já se transformaram em luz, confundindo-se com o esplendor dos sóis, em que se conjugam as realidades excelsas da vida. Mas na Terra, por enquanto, e provavelmente por muitos séculos ainda, embora a nossa obrigação de render culto incessante à verdade, fora do amor, o nosso planeta, problema do desequilíbrio e reequilíbrio, não terá solução. O que chama a atenção na vida do Cristo para cá, para a Terra, é que você não vê em momento algum uma condenação da criatura. Existe um jargão no meio cristão que fala: Jesus consegue amar o pecador sem concordar com o pecado. Então o que acontece? Jesus vem para cá, para a Terra, como aquele espírito que já adquiriu o controle total sobre si mesmo e já está mergulhado na lei do amor junto ao Pai. E observa todos nós, a todo momento. Então, ele começa a observar a gente e consegue entender logo de cara qual é a razão que mantém a gente distante ainda do Pai. E sem condenação, ele apenas vai lá no ponto fraco mesmo. Vai mostrar pra gente aqui, ó, é aqui que está o seu problema. Mas, se você quiser continuar vivendo esse problema, você tem livre-arbítrio. O Pai dá livre-arbítrio para todos nós. Eu tenho livre-arbítrio, vocês também têm. E, como a gente vem falando incessantemente, nesse livre-arbítrio, o Pai deixa a gente esgotar até todas as formas de sofrimento, se a gente assim quiser. Mas vai ter um momento em que nós mesmos, cansados, fadigados, doloridos, a gente vai buscar naturalmente o alívio. E ele fala para a gente: ó, venha a mim, vós que estáis aflitos, que eu vos aliviarei, porque meu fardo é leve e meu jugo é suave. E nisso ele vai dando uma demonstração de amor, porque é um amor assim, por todos indiscriminadamente e por todos independente da etapa em que se encontrem. É isso mesmo. Então, para a gente que está aqui na Terra, é difícil às vezes a gente encontrar amor na gente quando a gente olha para frente e a gente se percebe no meio de um arrastão,
ou no meio de um tiroteio na Avenida Brasil, como tem sido constante, tem sido noticiado na imprensa, com frequência, uma frequência assustadora. A pessoa deita ali no chão, sai do carro com medo de receber uma bala perdida e fica, não, olha, eu tenho, na verdade, que ter o amor por todos, inclusive por essa pessoa que está me fazendo passar por essa situação. Gente, é porque a gente não entende ainda o amor do Cristo. O amor do Cristo não é esse amor que a gente tem por esposa, por marido, por filhos ou pelos grandes amigos, não. O amor do Cristo é o amor por toda a criatura, respeitando a criatura. Esse amor que a gente confunde ainda é um amor muito possessivo, é um amor muito voltado para o ego mesmo. A gente usa até o pronome possessivo, né? Minha esposa, minhas filhas, minha. Ninguém é de ninguém, né? E com isso a gente constrói umas relações que são relações, às vezes, de posse mesmo, como eu estou falando. Esse não é o amor do Cristo. O amor do Cristo liberta, respeita a pessoa do jeito que está. E se a gente parar para analisar o Evangelho, tem um momento que chega um rapaz perto do Cristo e fala, olha, eu já cumpro os mandamentos todos, eu faço isso, faço aquilo, o que é que está faltando? E Jesus olha para ele e já consegue visualizar. Aí a gente fica, que milagre é esse? O que ele fez? Todo mundo aqui na Terra tem anjo da guarda. Algum espírito do lado do rapaz contou para o Cristo. O problema dele está sendo que ele tem um patrimônio muito grande, ele não consegue se desvencilhar do patrimônio. E Jesus fala para ele, o teu apego ao teu patrimônio, em outras palavras o que ele quis dizer é isso, o apego que você tem ao teu patrimônio é o que está te atrapalhando. Vai, se desvencilha de tudo e me segue. O garoto fica triste e sai de perto, porque aquele é o calcanhar de Aquiles dele. Só que aqui na Terra, todos nós temos o calcanhar de Aquiles, ou a espinha cravada na carne, como acontece com Paulo de Tarso. Todo mundo tem. Todos nós temos. E Jesus nos observa com toda a paciência, lamenta as nossas quedas, porque ele sabe que através da lei de causa e efeito, as nossas quedas vão exigir tempo e expiação até que a gente repare o mal que a gente fez. Isso faz parte da lei, é a lei universal, é a lei de Deus, não tem para onde correr. Ele sabe disso. Então, o Emmanuel até traz, de novo, exemplos, ele está sempre fazendo isso com a gente, botando a gente para raciocinar, e ele vem falar para a gente, ó, acreditou que o afeto exigia violência, e para confirmar caiu na criminalidade, mutilando-se ao pretender mutilar. Olha a lei de causa e efeito. Na hora que eu estou mutilando alguém, eu estou mutilando a mim mesmo, e a marca fica no nosso corpo espiritual, daqui a pouco se manifestando até no nosso corpo físico, se a gente não tiver essa vontade de reparar, esse despertamento. Depois ele fala, aquele se admitiu o suficiente forte para oprimir os destinos alheios e foi para os excessos do poder, destrambelhando o cérebro e gastando tempo vasto em moléstia e restauração. São muitos espíritos que hoje são os doentes mentais, os portadores de necessidade especial no campo mental, que na verdade foram espíritos que utilizaram a inteligência de maneira equivocada e utilizaram a sua inteligência para tirania mesmo, para imposição de poder, e agora estão resgatando, é por isso que ele fala de estrambelho do cérebro, porque o cérebro físico está destrambelhado, o cérebro do espírito não. O espírito, quando tem momentos de emancipação, ele sabe muito bem porque que ele está preso naquele corpo, porque que o cérebro está todo descontrolado daquele jeito. Aí depois ele fala, o outro assumiu um débito enorme, escravizando-se nas situações complexas das quais dependerá do laborioso esforço. A grande maioria de nós. E o outro se iludiu com relação ao repouso e alegria, se entregou às festas, através dos vícios acabou com a própria saúde. Ele está colocando, urge administrar-lhes cuidado, assistência, remédio, compreensão, e esse vai ser o amor do Cristo. Quando a gente, sem julgar, a gente falar assim, eu tenho meus defeitos e alguém está estendendo a mão para mim. Então, eu vou estender e dar o tempo que ele precisa ter.
o livre-arbítrio dele. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.